A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para comentar a lição desta feita, a lição número 3, onde estaremos falando de um assunto importante, que é o ciúme, o mal que prejudica a família. Estaremos trabalhando em torno de um episódio que aconteceu na família de Jacó, onde Jacó demonstra a preferência por José em detrimento dos demais filhos. Veremos como isso prejudicou tanto a família de Jacó, quanto também o próprio José na sua jornada ali durante aquele período em que ele estava junto com seus irmãos. A dificuldade que ele teve de depois ter que ser levado até escravo para o Egito. Veremos como esse ciúme é tão prejudicial, né, na vida de José, que para ele alcançar o projeto de Deus na vida, ele sofreu muito, né, por causa dessas atitudes. Né? Vamos olhar aqui o fato do ciúme, não vamos olhar aqui a questão do seu ministério, do seu trabalho, sua vida espiritual. Nós estaremos focando exatamente nesse problema do ciúme em família. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Tiago capítulo 3, versículo 16. Eu quero ressaltar aqui que nós temos ali duas palavras, que é a palavra inveja e espírito faccioso. Né? O que é isso? Inveja e espírito faccioso não é a mesma coisa que ciúmes. São palavras diferentes. Porque faccioso fala de facção, de haver partidarismo. Né? E na igreja de Corinto tinha quem servia, quem gostava de Paulo, de Pedro, de Cefas, isso é facção. Inveja é aquilo que eu posso ter de alguém, né? De alguém adquirir algo que eu não consiga e eu tenho inveja daquela pessoa. Então, a diferença é que os ciúmes envolve três partes. A inveja, duas. É eu e a pessoa a qual eu invejo, o invejado e o invejoso. No caso do ciúme, existe o enciumado, o ciumento e aquele que provoca os ciúmes. Então, no caso aqui, nós temos três partes. Nós temos Jacó, que é o provocador, nós temos José, que é a vítima, e os irmãos de José, que são aqueles que ficam enciumados dele. Num casal a mesma coisa. Para que haja ciúme entre um homem e uma mulher, tem que haver uma terceira pessoa. Então, ciúmes, a diferença é que envolve uma terceira pessoa para que gere ciúme. Então, não tem como um homem ter inveja de outra mulher, ou de um casal ter inveja de outra pessoa porque está entrando no relacionamento. Na verdade, gera ciúmes. É o medo de perder. Os ciúmes muitas vezes é isso. É o medo de perder. A inveja não. A inveja é o sentido negativo de não conseguir o que a pessoa tem. Aí você fica invejoso. Agora, os ciúmes é o medo de você perder o que você tem. Então, são palavras um pouco diferentes. O ciúmes é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Né? Então, a gente vê aí que é uma obra da carne. Então, a gente vê aí que nós estaremos trabalhando desse viés. A palavra ciúmes na família. Então, desde já, eu quero agradecer a você que já está conosco aqui no canal. Quero pedir a você que ao estar vendo o vídeo, você dê o seu like, né? Também ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas lições. Estamos trabalhando também a lição de jovens. Você ativando o sininho será notificado. Também se inscrevendo para nos ajudar no crescimento deste canal. E também fazendo aquele compartilhamento para que mais pessoas possam estar nos assistindo. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sou professor de escola dominical há mais de 30 anos. E aqui estamos comentando as lições de jovens e adultos. Fique conosco até o final do vídeo para que você possa estar tirando as suas dúvidas. Temos comentários importantes aqui, visões que estaremos trazendo para que você possa ter uma boa escola dominical, que será inclusive no próximo domingo, trabalhando esse assunto. O nosso terceiro domingo do segundo trimestre. Nesta lição estaremos conhecendo a história da preferência de Jacó por José. Veremos Jacó cometendo o mesmo erro de seus pais ao preferir um filho ao outro. Veremos como o ciúmes nasceu no coração dos demais filhos por causa dessa preferência e o estrago que isso fez na família de Jacó. Mesmo sabendo do desastre que foi com seus pais agindo dessa forma, ele não aprendeu nada e cometeu o mesmo erro. Então nós vemos aqui a terceira geração cometendo o mesmo erro de preferência. No caso de Abraão e Sara, houve ali a preferência entre os filhos, porque Abraão, né, como Isaac era o filho da promessa, ele até aceitou expulsar Ismael, que também era filho dele. E tudo por causa de uma situação de ciúmes, né,
quando Ismael ali ele começa a criticar, a zombar de Isaac. Temos também o caso de Jacó e Esaú, onde Isaac preferia Esaú e Rebeca Jacó. Isso trouxe um transtorno muito grande e ele teve até que fugir. Mesmo ele sabendo dessa situação, o que ele faz? Ele pratica o mesmo erro. Ele viu que não foi saudável a mãe dele ter preferência por ele e Isaac ter preferência por Esaú. Isso trouxe briga entre eles. Mesmo assim, ele faz a mesma coisa. Ele não aprendeu nada com seus pais, né? E nós devemos tomar o cuidado para não cometer esses mesmos erros. A preferência de Jacó. Não creio que Jacó tenha percebido algo especial em José. O texto deixa bem claro que os motivos de sua preferência era por ele ser filho de Raquel. Tanto que, com a suposta morte de José, ele se apega a Benjamim, que, diferente de José, era só mais um filho da mesma mulher. Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque quando você está lendo a lição, dá a entender, né, o comentarista deixou-se meio que Jacó sabia que existia um projeto na vida de José. Mas quando você vai para o texto, isso não se comprova. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que Jacó preferia José por ele ser filho de Raquel, a mulher que ele amava. Ele tinha 3 esposas, mas ele amava mesmo a Raquel. Então, por ele ser filho dela, ele se apegou mais a José. Isso não justifica o fato, né? Aí alguém fala assim, mas é porque Jacó sabia que existia um projeto. Não sabia, porque Jacó, ele protege José desde de novinho. E José foi ter suas visões bem mais tarde. Então ele não sabia. E outra coisa, assim que José supostamente morre para Jacó, nós sabemos que não morreu, ele se apega a Benjamim. Moral da história, repetindo o mesmo erro que cometeu com José, porque ele se apega a outro filho da mesma mulher. Então é como se os outros filhos fossem bastardos para ele. Então vê o perigo que está aí, a preferência. Isso gera ciúmes mesmo, né? Outro motivo é que ele era filho da sua velhice, né? Então outro motivo era esse, que ele vai nascer bem depois, né? Ele é o caçula, né? Ele esperou 27 anos por um filho de sua amada, e agora nasce quando ele estava com aproximadamente 90 anos de idade. Porém, era o primogênito de Raquel e Benjamim o caçula. Todo o ciúme de José nasceu dessa preferência de Jacó, que agravou com a túnica especial feita para ele, para José. Então a gente vê que, se eu falar que Jacó amava mais José porque Deus tinha um projeto na vida de José, como é que eu explicaria o fato dele depois se apegar a Benjamim? Porque os próprios irmãos dele dizem isso lá para José, lá no Egito. Não, a alma dele estava apegada ao menino. Se nós trouxermos, ele vai morrer. Então, da mesma maneira que ele se apegou, olha para você, os filhos, está falando para uma pessoa que até então para eles era estranha, que o pai deles era apegado a um filho, sendo que ele tinha mais 10, porque José para ele estava morto. Então, observa que Jacó era uma fraqueza mesmo de Jacó, né? Os ciúmes em meio à preferência. Para complicar a situação, Jacó faz uma túnica especial para José. Isso ficou demonstrado que Jacó colocava José acima dos filhos em seu coração. Ao ver o traje especial, isso provoca ainda mais a ira dos irmãos. Veremos que Jacó estava sendo inconsequente com essa atitude. Então, ele faz uma túnica, os irmãos ficam assistindo, vendo aquilo e falam assim, realmente, nosso pai não está nem aí para nós. Realmente, nosso pai não liga para nós, porque ele só olha para José. Tudo de bom para José. Imagina, ele tinha 11 filhos, né? 12 filhos, né? Mas ele está olhando só para um. E os outros? Então, pensa bem. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, quando estamos lendo textos bíblicos, nós gostamos de martirizar outros e vitimizar outros, né? Martiriza um e vitimiza o outro. Então, nós vitimizamos aqui José e martirizamos os irmãos de José. Mas se coloca no lugar deles. Você tem um pai, mais 11 irmãos, e o pai está sempre preferindo um, sempre aceitando, dando tudo de melhor para aquele. E quando você olha para ele, ele não tem nada diferente, é só um filho a mais. Só porque ele era da mulher diferente, no caso aqui, que era permitida a poligamia. Mas imagina você tendo mais irmãos e o seu pai dando toda a atenção para um só. Qual filho não ficaria enciumado? Então não podemos ser tão cruéis em ficar julgando. O erro deles foi chegar ao ponto de isso revoltar tanto e querer até matar José, né? Esse foi o maior erro deles. Mas a parte dos ciúmes, isso nasceria em qualquer família onde o pai prefere um filho em detrimento do outro. Então, precisamos tomar cuidado. José era vítima? Sim, ele era. Mas José também tinha um problema. Ele trazia a má fama dos irmãos para o pai, né? E talvez a pedido do pai, mas isso não é saudável, né? Eu nunca permito, que eu tenho 2 filhas, que uma fique trazendo má fama da outra. Se eu quiser, eu tenho que ir lá investigar.
porque eu não posso permitir que os filhos fiquem um contra o outro. E o filho não vai gostar de saber que você, né, o teu irmão te entregou para o teu pai, né? Filho não gosta disso, então isso cria atrito entre irmãos e depois você fala: onde foi que eu errei? Quando você colocou seu irmão como vigia do outro. A não ser no caso de famílias grandes, quando o mais velho, ele era responsável junto com o pai ali para cuidar da educação dos filhos, né? Por questão de necessidade. Mas não é esse caso aqui, né? Então José, ele trazia má fama dos irmãos. E não adiantava nada, porque você não vai ver em momento algum Jacó punindo eles por isso, né? Então, era só como meio que uma fofoca de José para Jacó, e isso provocava muito mais os irmãos. Eles faziam coisa errada, quando chegava em Jacó, Jacó sabia por quê? Porque José foi lá, viu e contou para o pai, né? Qual família que os irmãos vão aceitar isso? Infelizmente, a gente precisa entender esse ponto fraco de José também, né? A inveja não permite compreender o desígnio de Deus. Vemos José contar o sonho aos seus irmãos, e seus irmãos viram como a presunção da parte dele. O próprio Jacó não entendeu o sonho. Versículo 11 diz isso. Parece que o próprio Jacó não tinha certeza se aquele sonho era de Deus ou da cabeça de José. Então presta atenção, aqui o título diz: a inveja não permite compreender o desígnio de Deus. É lógico, quando você está em inveja de alguém que está prosperando honestamente, aquela inveja não impede, impede você ver que aquela pessoa talvez tenha uma história para chegar até onde chegou, né? Não, fulano está lá em cima, fulano está bem, até mesmo no ministério, o camarada está galgando, né, degraus do ministério. Aí você fala assim: não, parece que o pastor olha mais para ele, mas tem que olhar o currículo dele, a história, de onde ele veio, o que ele tem feito para chegar até lá, ao invés de eu achar que eu também mereço estar no lugar dele. Porque muitas vezes nós queremos o lugar do outro, mas não queremos a labuta do outro. Queremos estar onde o outro está, mas não queremos trilhar o mesmo caminho. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque a inveja é assim. Ela inveja o outro, mas não quer trilhar o caminho que aquela pessoa trilhou para chegar até ali. Então, a gente vê aqui que eles não conseguiam ver essa visão de Deus em José como algo de Deus. Por quê? Porque ele já via José como uma pessoa que entregava ele para o pai dele, né? Trazia a má fama. Via José como o preferido do pai. Agora José chega e fala que ainda vai dominar sobre eles. Aí isso realmente qualquer filho na situação dos irmãos de José ficaria irritado mesmo e não conseguiria entender o projeto de Deus. O próprio Jacó, ele chega a perguntar: porventura você está dizendo que a sua mãe e seus irmãos vão se curvar diante de você? Então ele guardava no coração, porque ele não sabia ainda se era de Deus, né? A túnica, símbolo do desprezo. No Antigo Oriente, as túnicas eram feitas de duas cores e de linho grosso, no máximo duas cores. A túnica de José era de várias cores e demonstrava a preferência de Jacó por José. Então a túnica, quando ela era mais colorida, né, ela demonstrava que a pessoa era alguém importante, né? Inclusive os reis usavam suas roupas bastante coloridas para demonstrar a sua realeza. Então observa que Jacó estava realmente mostrando, esfregando na cara dos irmãos de José que José era o preferido, né? Pai de um pode fazer isso, não a atitude de um pai de verdade, porque o pai de verdade, ele ama os irmãos do mesmo jeito. Cito aqui o caso do filho pródigo. O filho pródigo estava lá no mundão e quando ele volta, o irmão mais velho fala assim: esse teu filho, ele nem fala meu irmão, esse teu filho gastou do dinheiro com a meretriz, agora tu faz uma festa para ele, eu te sirvo há tanto tempo e tu não me deixa um cabrito. Ele fala assim: meu filho, tu está comigo, tudo que é meu é teu, você nem precisa pedir. Esse teu filho não, ele gastou, agora não tem nada, então é necessário que alegremos com ele. Então o que acontece? Qualquer filho naquele lugar pensa a mesma coisa. Quem nunca teve, por exemplo, conheço famílias em que tem filhos que dá trabalho, que quando o pai perdoa, o irmão não come, né? Fala assim: você não deveria perdoar, ele vai fazer de novo, porque o irmão não tem coração de pai, né? Então às vezes aquela pessoa que ele comete mais erro, ele é mais carente do amor. O amor é mais ativo na vida dele do que daquele que está em casa. Às vezes o amor em casa é passivo. Eu consigo amar um irmão, um filho que é quietinho, que não me dá trabalho, eu estou deitando a minha cabeça no travesseiro sabendo que ele está bem, mas eu tenho aquele que está lá fora, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu estou preocupado com ele. Então o meu amor se desprende mais para aquela pessoa. Não quer dizer que é mais amor, simplesmente é mais ativo, né? Igual, por exemplo, Deus trata conosco, né? O Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, por quê? Para superar a necessidade, a carência da graça. O amor, muitas vezes, ele parece mais forte naquele que mais precisa, para superar a carência. Talvez aquele que está em casa não tenha tanta carência desse amor paternal, né? Observação, a palavra hebraica que aparece no texto é passim.
esta palavra significa várias cores, porém algumas traduções diz mangas longas. Isso se dá porque as duas primeiras letras da palavra significa palma da mão. A palavra P, né? O P e o Samer, que essas duas palavras significa palmas das mãos. Os melhores manuscritos e as traduções da Vulgata diz várias cores, a Septuaginta multicolorida. Então, a palavra traduzida lá é multicolorida, ou várias cores. Só que algumas traduções aparecem mangas longas exatamente por causa das duas primeiras letras. A palavra pá, aqui significa palma da mão. Então, eles entendem que a manga era veste de mangas compridas. Mas a tradução mais aceita pelos manuscritos realmente é aquela de várias cores. Só para efeito de estudo mesmo, né? Porque talvez você vai ler a Bíblia e vai encontrar alguma tradução falando manga longa, mangas compridas. Qual é mangas compridas ou várias cores? Pode ser as duas coisas, né? Pode ser que ela tenha manga comprida e também várias cores, mas o texto, a maioria dos originais fala várias cores. Eu trouxe aqui alguns erros de José que devem ser evitados, que deve se evitar. José do Egito, grande homem de Deus, não tiramos o mérito disso, sabemos todo o projeto que Deus tinha na vida dele, uma linda história. Mas José cometeu alguns erros que nós precisamos evitar para não cometer a mesma coisa. Primeiro, ele ganhou uma túnica do pai que demonstrava ser preferido. Cuidado com a exposição dos seus dons. Ele ficava andando com aquela túnica no meio de alguém que não gostava dele. Ele se mostrava melhor no meio de alguém que achava ele como pior. Cuidado com o local que você anda, cuidado com as pessoas que você anda. Muitas vezes somos ovelhas no meio de lobos e não sabemos, porque queremos exibir os nossos dons. Cuidado com o que você está, o seu exibicionismo pode trazer prejuízo, pode gerar inveja, pode gerar ciúmes. Então, cuidado. Segunda coisa, trazia para o seu pai má fama dos seus irmãos. Conversas, cuidado também. Viu coisa errada? Se você não pode falar com a pessoa, não fale para terceiro, né? José fazia isso, ele ouvia lá dos irmãos, vinha contar para o pai. Ele tinha 10 irmãos, né? 11 irmãos, e ele contava para o pai tudo o que acontecia. Imagina, ele era meio que um fofoqueiro, trazendo, porque o pai, você não vê em momento algum, Jacó punindo os irmãos, simplesmente deixava José em uma situação difícil, ele ficava entre os irmãos e o pai. Então, né, ele ia para lá para saber como os irmãos estavam e trazer as má fama. Né, podia ter largado para lá, não vou falar, isso é problema deles, cara, são pessoas maduras, são pessoas velhas, meu pai não vai mudar isso em nada, mas ele preferiu falar, meus irmãos estão lá mexendo com meretriz, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e o pai então ficava chateado. E José se passava então como um menino bom, como um mocinho santo, né, porque ele estava perto do pai, então não tinha como ele fazer nada errado, mas se ele estivesse lá no meio, será que também ele não faria? Como seres humanos, não estou falando como homem, José, o caráter transformado não, mas como uma pessoa comum, né? Era normal. Nós tínhamos pessoas lá que a gente, quando vai falar sobre José, a gente vê José como vítima e os irmãos dele como os cruéis. Foram cruel o que eles fizeram, tentando matar José, depois vender ele como escravo, né? Tinha um projeto naquilo, mas foi muito cruel o que eles fizeram. Mas pensa bem, eles não eram de tudo pessoas más, porque, por exemplo, Judá foi o ascendente de Jesus. Por que não foi então José, que seria o homem escolhido, né? José nem entra na patriarcal, entra os filhos dele, Manassés e Efraim. Então, Judá é de onde nasceria o Senhor Jesus. Então você vê que tinha coisas boas naqueles meninos também, independente de... Então José não tinha nada de especial que diferisse ele daqueles meninos. Nós temos a tribo de Levi, né? O filho de Levi que deu origem ao sacerdote, à tribo sacerdotal. Então você vê que Deus escolheu a tribo de Levi. Né? Então, eles também ascenderiam pessoas boas, né? Então, é muito importante nós termos esse cuidado para não vitimizar. Sempre que a gente vai fazer isso, por exemplo, filho pródigo, a gente coloca o filho pródigo como se ele fosse uma pessoa boa, né? Porque ele é alvo do amor do pai, mas ele não é boa. Qual pai que quer ter um filho que sai para gastar dinheiro com meretriz, sai para balada e não fala a hora de voltar, mexe com coisa errada? Qual pai que quer? Nenhum. É mesmo que ele ama, mas ele não quer. Então, todo mundo prefere ter um filho bom dentro de casa. Outra coisa, quando você está ali na Bíblia, né, o ladrão da cruz, quantas vezes nós falamos, o ladrão bom, já vi pessoa falar ladrão bom e ladrão mau. Todo ladrão é mau, não existe ladrão bom. A diferença é que aquele lá se converteu, mas a gente tem a hábito de ver ele como uma pessoa santa, uma pessoa inocente. Ele não era inocente, ele fala, e nós merecemos o que estamos recebendo, né? Que era inocente, ele era só Jesus, mas tem gente que quer tanto defender ele por causa do pecador, que esquece que aquele homem estragou muita vida.
muita gente, né? Mas ele foi alvo da misericórdia, não da justiça. A justiça mandava ele morrer, mas a misericórdia deu ele uma segunda chance. Então, cuidado com você confundir a justiça com a misericórdia. A justiça pode matar, a misericórdia pode salvar vidas. Então, cuidado com isso, né? Então, outra coisa que ele fez de errado, contou o sonho para as pessoas erradas. Cuidado, contar os seus sonhos para qualquer um. Às vezes a pessoa não torce por você, não quer que você se dê bem na vida. Você vai entrar na faculdade, o cara nunca estudou na vida dele, o que vai falar com você? Ah, você precisa disso não, senhor. Né? Precisa estudar não, isso é besteira. Ou seja, você está contando seus sonhos para a pessoa errada e vai te tirar de cabeça. Conte para pessoas de sucesso, pessoas que estão lá em cima, pessoas que vai te ajudar, né? O jovem, ele muitas vezes nas cadeias, muitos que estão ali foi porque ouviram conselhos errados. Nós falamos sobre isso na lição de jovens, sobre ouvir o conselho do ímpio. Muitas vezes, muitos ali estão porque contou sonho para a pessoa errada. Cuidado, não conte sonhos para a pessoa errada, porque você pode estar fazendo essa pessoa trazer uma frustração no seu projeto de vida. Então, José contou o sonho para os irmãos. Se os irmãos já não gostavam dele, ele estava provocando mais ainda a situação. Então, não cometa esse erro. Não exiba seus dons para qualquer um. Não fale mal do seu próximo, mesmo que ele esteja errado. E não conte o seu sonho para pessoas erradas. Ciúmes. O agente do conflito familiar. Os irmãos de José se sentiam ignorados pelo pai. José, por outro lado, por desfrutar do favoritismo do pai, agiu com inexperiência e imaturidade. Seus irmãos, não aceitando, desejam acabar com a vida de José. Como se pode ver, o ciúmes é uma atitude que leva ao egoísmo, ela desperta ao furor. Paulo mostra ser obra da carne, né? Então, o que acontece? O ciúme foi crescendo tanto dentro dos irmãos, no coração dos irmãos de José, que chegaram ao ponto de ir a vias de fato. Vamos matá-lo, né? Mas, mesmo matando ele, tentando matar e não conseguindo, mas simulando a morte dele, não resolveu o problema, porque ciúme não resolve o problema. O ciúme é falta de confiança também. Então, o que acontece? Quando eles tiram José de cena, entra Benjamim. Não adiantou nada. Então, observa que não é a atitude correta. O ciúme também, muitas vezes, é insegurança. É quando eu não confio, como diz o ditado popular, eu não confio no meu taco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, o seu ciúmes é a insegurança ou a sua incompetência, né? Às vezes, nós somos incompetentes em alguma coisa e quando alguém sobressai a nós ficamos com ciúmes ou com inveja, como falamos que não é a mesma coisa. Inveja é uma coisa, ciúme é outra. Mas o ciúme também é a minha falta de confiança, de acreditar, tipo assim, eu sei mais eu, né? Eu saber aonde eu estou pisando. O ciúme é pisar em campo minado, você não sabe onde está pisando. Então, cuidado, o ciúme é malicioso, ele destrói relacionamentos, né? E às vezes, a gente vê muito isso em casais. O camarada tem tanto ciúme que às vezes o cara não pode nem conversar com a esposa dele, que ele já está achando que vai perder a esposa porque ele não confia, né? É uma desconfiança. E vice-versa, mulheres também, que às vezes uma mulher conversando com o marido já acha que ela está interessada nele e ali nasce também aquela insegurança. Então, o ciúme é muito prejudicial. A melhor situação num relacionamento entre casais, principalmente, é a confiança um no outro. Eu saber que eu tenho a minha esposa, se alguém um dia vier, né, tipo assim, mexer com ela, eu sei quem é ela, sei como ela vai sair, isso não pode gerar em mim preocupação, e vice-versa, nem da minha parte, nem da parte dela pode gerar preocupação, porque nós sabemos, o nosso relacionamento é sólido. Então, o ciúmes muitas vezes traz ele trinca esse relacionamento, né? E Paulo mostra que é obra da carne. A extensão do ciúme. O ciúme é algo nocivo ao casamento, e a grandes amizades, e até mesmo na vida profissional. E por que não dizer, o ciúme está também na vida ministerial. O ciúme é algo que nos torna cego e nos força a olhar para os outros e não para nós mesmos. Ele não nos deixa ver o nosso potencial, por estar focado no outro que está se dando bem. Então, olha para você ver, até mesmo na vida ministerial, quando eu vejo um obreiro, né, talvez chegou depois de mim na igreja, ele começa a ascender ao ministério, ele começa a virar um grande líder, né, eu deveria fazer o quê? Estar orando e agradecendo a Deus pela vitória dele. Mas o que a gente faz? Não, ele está ali porque ele é puxar saco do pastor, é porque ele é o bambambam, né? Ou muitas vezes porque ele tem uma vida financeira melhor. A gente começa a arrumar um monte de desculpa, mas nunca reconhece que pode ser o dom que está na vida dele, pode ser um ministério que Deus deu para ele, que vai fazer com que ele se destaque.
O chamado dele pode ser diferente do seu. Então a gente precisa entender isso. Todos nós no reino de Deus temos um projeto e temos um propósito. Só que tem gente que vai investir mais, outros vão investir menos. Aquilo que você investir mais, você vai colher mais. Então tem gente que é mais dedicado. Automaticamente essa pessoa vai sobressair aquele que é menos dedicado. Isso não pode gerar ciúme. Então eu preciso olhar para as pessoas e falar assim, se ele está ali, é por competência. E se não for, a obra é do Senhor. Todos nós servimos ao mesmo Deus, não servimos a pastor e não servimos a igreja. Então, diante de Deus, somos todos iguais. Para Deus não há acepção de pessoas. Se eu não alcançar o meu ministério, ou é porque Deus não permitiu, ou é porque eu não permiti alcançar. Mas eu não posso pensar que é porque o outro me atropelou. No reino de Deus isso não acontece. Ninguém atropela o outro, porque a não ser que você se deixe atropelar. Porque no reino de Deus, quando Deus te chama para fazer o que você vai fazer, se você estiver dentro do chamado dele, pode acontecer qualquer coisa à tua volta, mas você vai chegar no projeto que Deus te colocou. José do Egito, Deus mostrou isso muito bem. Eles fizeram de tudo, né? José passou por tanta coisa para chegar onde ele chegou. Ele virou escravo na casa de Potifar, foi para a cadeia e de lá foi acusado injustamente, mas de lá ele subiu ao trono do faraó. Então, quando Deus tem um projeto, se você manter na direção como José, mesmo diante de tanto ciúme, de tanta inveja, ele conseguiu permanecer firme, ele chegou onde Deus tinha um projeto para ele, e lá, no final, ele vê o sonho dele se realizar, né? Mas ele sofreu muito por causa do ciúme, mas chegou onde tinha que chegar. Então, até no ministério isso acontece, e o ciúme pode acabar com grandes amizades. Por exemplo, às vezes eu tenho um amigo, chega um camarada, né, isso acontece muito entre adolescentes, ele acha que o amigo é exclusivo dele, não pode ter outros amigos, né? Então, aí chega aquele amigo lá, mas que em tese ele acha que é mais chegado, começa a gerar ciúme. O que ele faz? Ele afasta do seu amigo por causa do outro amigo. Então, gera separação entre amigos, né? Então, o ciúme sempre vai ser prejudicial. Os males do ciúme. O ciúme causa tragédias familiares. A exemplo do que estudamos, o ciúme é algo nocivo ao convívio familiar. Inclusive, o ciúme foi causa do primeiro homicídio na Bíblia. Jesus também foi vítima de ciúmes em seu ministério. Daniel foi invejado por estar prosperando no reino da Babilônia. Então a gente vê aqui, eu citei alguns exemplos aqui, que no primeiro homicídio na Bíblia, você fala assim, foi por ciúme, foi por inveja, foi por ciúme, foi por ciúmes. Por quê? Caim, ele teve ciúmes de Abel porque Deus olhou para Abel. Então nós temos três, lembra que eu falei das três partes? Nós temos Deus, Abel e Caim, aí é ciúmes. Se fosse só Abel e Caim, seria inveja. Então nós temos, Caim teve inveja, teve ciúme de Abel por causa de Deus, porque Deus deu preferência. Nesse caso, o causador de ciúmes não é Deus, o causador de ciúmes é o próprio Caim. Por quê? No caso de Jacó, o causador de ciúmes é Jacó. Nesse caso, não. Nesse caso, Deus até orienta Caim. Se você fizer bem, será aceito, mas você está fazendo mal. Então, Deus não orienta ele. Então, nesse caso, o erro estava em Caim. Não estava em Abel e não estava em Deus. No caso de Jacó, o erro estava em Jacó e em José por deixar aquilo acontecer também, né? Ainda que talvez amando do pai, mas então nós temos aí três causas, três causadores. No caso de Caim, né? E aí nós temos também Jesus no seu ministério. Ele era vítima de ciúmes. Por quê? Era inveja. Alguns falam que os fariseus tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja, mas também tinha ciúme. Por quê? Porque a multidão preferia Jesus aos fariseus. Preferia Jesus aos saduceus. Por que isso gerava ciúme? Temos três partes de novo. Nós temos os fariseus, Jesus e a multidão. Imagina, o fariseu está lá ensinando alguma coisa e Jesus passa. Eles param de ouvir o fariseu e vai ouvir Jesus. Então gerou ciúmes, né? Eles tinham ciúmes de Jesus. Daniel teve ciúmes na Babilônia, por quê? Porque o rei deu mais benefício para Daniel do que para os demais. Então gerou ciúmes também. Voltamos a dizer, três envolvidos: o rei da Babilônia, Daniel e os demais governadores. Então o ciúme sempre vai envolver três pessoas, só para você gravar isso aí. Ou três partes, né? Os ciúmes entre os santos, o ciúmes obsessivo por parte dos cônjuges termina muitas vezes em violência, separação, ofensas. Infelizmente, entre os santos podem minar relações de pessoas em quem eram próximas. Os ciúmes difama, calunia, ofende o irmão em Cristo e até mesmo o colega de ministério, né? Às vezes a pessoa, por causa de ciúmes, ou a gente vê muito na mídia briga, né, de pastores. Eu acho, né, feio, eu acho ridículo quando eu vejo pastores brigando na internet.
um falando mal do outro, dando... tem que ter minha réplica, minha tréplica, e parece que está num tribunal, né? E as pessoas que estão do lado de fora assistindo essas brigas, né? Pastores famosos, pastores que a gente até, alguns a gente admira, mas termina envolvendo em confusões, né? E não aprendeu nada com Jesus, esses pastores. Por quê? O que a Bíblia diz? Jesus, ele foi acusado de um monte de coisa errada, mas ele não abriu a boca, né? O apóstolo Paulo foi acusado injustamente muitas vezes, mas ele fala assim, na minha defesa só Deus estava comigo. Mesmo assim, você não vê Paulo em momento algum procurando se defender, ele até justifica lá algumas lutas que ele passou, mas ele sempre estava com a cabeça erguida. Então a gente vê muito isso na mídia, né? Às vezes você começa a acompanhar ali o Facebook, ali, o YouTube, aparece lá, né, pastores brigando entre si. Poucos dias estava vendo um pastor falando que um outro pastor não poderia nem pisar no Rio de Janeiro, né? Olha que absurdo, um pastor ameaçando o outro, né? Não podia, que não ia pregar no Rio de Janeiro, nem pisar. Aí o outro pastor vai, não, eu vou pregar onde Deus me chamasse. Todos os dois estão errados. Por quê? Porque um está falando que não pisa, o outro deu muita credibilidade. Tipo assim, eu vou pisar sim. Então, assim, aí termina criando aquele grupo de partidarismo. Eu fico com esse ou com esse? O homem de Deus, ele fica tranquilo, ele nem responderia. Não, eu não que me chamar, eu vou pregar. Não precisa eu ficar explicando para ele, não, eu sou servo de Deus. Mas ele fala, não, se a igreja precisar, eu vou pregar. Ele está certo no que ele está falando, só que não é necessário. Ele tá pondo lenha na fogueira. Todos, isso são homens de Deus, né? Pelo menos um deles eu conheço como homem de Deus e respeito, mas eu acho a atitude errada, né? Se alguém me critica na mídia, fala que eu estou errado, eu não estou nem aí para essa pessoa, entendeu? Eu tenho a minha convicção, eu não estou nem aí, não vou... Alguém fala, Marcelo, isso é aqui, problema, o que você pensar de mim não importa, o que importa é o que Deus pensa, e o que as pessoas pensam. Agora, colega de ministério brigando, né, querendo justificar por que ele fez isso, nós precisamos tomar esse cuidado, porque essas divisões podem ser através do ciúme. Às vezes o camarada chega na mídia muito famoso, o outro que está começando a crescer começa a falar mal dele. A gente vê tanta gente fazendo isso, né? Mas o verdadeiro cristão, ele é como um cordeiro de Deus numa situação dessa. Para evitar confusão, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa excepcional, que vale para todo homem de Deus. Ao homem herege, depois de uma exortação e outra, evita-o. Não é ficar entrando em debate, tentando convencê-lo, não. Evita. Sabe por quê? A sua briga entre você e um outro pastor escandaliza. Mesmo que você esteja certo, escandaliza. Então, cuidado. Jesus, a maioria das perguntas que era feita para ele, ele não respondia. Por quê? Porque ele sabia que existia malícia. Existia armadilha para que ele falasse mal da lei. Então, cuidado com esse problema, né, no ministério também. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar, é manter a mente ocupada com as coisas de Deus. Lógico, né? Se você está focado em Deus, ciúme não vai ser problema para você, não. O ciúme precisa ser combatido em nosso interior, pois ele nos mostra algo que muitas vezes não existe. Ele revela a nossa preocupação com o sucesso dos outros e nós esquecemos que somos filhos de um mesmo Deus para o qual não há acepção de pessoas. O ciúme é uma aversão ao amor. Então, quando você tem ciúme de alguém, você deixa de amar essa pessoa. A Bíblia diz que você deve orar pelo que vos persegue. Se o que tiver fome, o que te ofender, tiver fome, dá-lhe de comer. Não alegre quando o teu inimigo caia. Apesar de muitas músicas hoje têm deixado a ideia de que você tem que se alegrar assim, né? Mas não, a Bíblia diz que você a Bíblia diz que você precisa perdoar, e quando alguém está crescendo, glorifica a Deus, porque se ele cresce, você cresce, faz parte do corpo. Você é o corpo de Cristo, nós juntos somos o corpo de Cristo. Eu sou um membro vascular, mas quando algo do corpo começa a crescer, eu estou crescendo porque eu faço parte desse corpo. Então, a gente precisa manter a mente focada em Deus. Eu preciso preocupar com o que Deus tem para mim. Qual é o alvo que Deus tem para mim, não o que Deus tem para o outro. Não aonde o outro está chegando, eu preciso preocupar aonde eu vou chegar. Se o outro está indo mais longe, glória a Deus. Se eu estou indo menos, glória a Deus. O importante é eu estar dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele colocou para eu fazer. E o que está acontecendo à minha volta não deve ser preocupação para mim. Então a gente vê aí que os ciúmes, para você combater o ciúme, você precisa ter essa visão, mente focada, focar em Deus. Então quando você está focado em Deus, mesmo que alguém tente te derrubar, você vai continuar no seu caminho e Deus vai te levar onde Ele quer te levar. Diante do exposto nessa lição, aprendemos que o ciúmes é um sentimento destrutivo que nos segue e nos leva a fazer a coisa impensada que nos levará a arrepender mais tarde, né? Quantos casais se separaram por causa de ciúmes e depois de separado, o
camarada descobriu que não era aquilo tudo que ouviu, às vezes até conversa fiada, né? Ouviu o conselho de pessoas erradas, né? E separou, jogou um relacionamento por terra, jogou um relacionamento fora, depois se arrepende amargamente, né? Então atitudes impensadas pode fazer você lamentar mais tarde, né? Então nós temos aí, não devemos deixar que essa erva daninha entre em nosso emocional, mas que possamos estarmos confiados em Cristo e entender o nosso valor em vez de supervalorizar o outro. Outra coisa interessante, os ciúmes faz você supervalorizar as pessoas, né? Quando você tem ciúme, você está valorizando demais a outra pessoa em detrimento de você. Você tem o seu valor, né? Você tem o seu valor. No relacionamento, se a sua esposa ou o seu esposo tiver uma atitude negativa, você tem que entender que você tem o seu valor, né? E você precisa superar isso. Então, o ciúme, ele é destrutivo na família, tanto entre pais e filhos, ele é destrutivo na família entre marido e mulher, ele é destrutivo no relacionamento entre amigos, ele é destrutivo no relacionamento no ministério, ou seja, onde houver ciúmes, vai imperar a destruição. Então não deixe que isso entre no seu coração. Peça a Deus se isso tem passado por você. Às vezes a gente até diz assim, às vezes a gente diz assim, eu não tenho, mas o seu coração diz o contrário, né? Quantas vezes eu já vi alguém dizer assim, não, fulano chegou um dia desse, já está lá no púlpito, sentado lá do lado do pastor, eu estou aqui há tantos anos, né? Eu já vi comentários assim, não preocupa com isso, você tem que preocupar aonde você vai chegar, é no céu para estar com o Senhor. Então lá não há acepção de pessoa, diante dele não há acepção. E com certeza, se você tem condição de granjear 5 galardão, você terá 5. Se tiver condição de granjear 2, você terá 2. Se tiver condição de granjear 1, você terá 1. Mas para Deus, não importa a quantidade, mas sim a qualidade do seu trabalho. Então grave isso e não deixe que esse pensamento ruim, e principalmente no lar, entre pais e filhos, não permita que haja no seu coração preferência de um filho em relação a outros filhos. Ame todos da mesma maneira, com o mesmo amor, assim como Deus amou a humanidade, né? Tem pecadores, maiores pecadores, menores. Tem pessoas que fez coisas horríveis e Jesus perdoou com o mesmo amor que perdoou aquele que cometeu menos pecado. Porque para Deus o que importa é o arrependimento. Então, nunca ame condicionalmente ou egoístamente, amar só aquele que te agrada, como Esaú e Rebeca fez, né? Isaac e Rebeca fez, amava aquele que agradava a eles. Isso não é amor de Deus, isso é amor egoísta. Então, cuidado com isso, que Deus possa te abençoar, não permita que isso aconteça dentro da sua família. E se você perceber que isso está acontecendo, que está prejudicando um dos seus filhos, o filho vai demonstrar, há sinais, quando o filho percebe que está sendo rejeitado, quando ele percebe que está sendo menosprezado, há sinais. Então fique atento e tenta corrigir o máximo que puder, para que evite lá na frente um trauma maior dentro da própria família. No mais, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por ter ficado até o final. Terminamos a lição de número 3. Qualquer dúvida que você você pode estar falando nos comentários. Na medida do possível estaremos respondendo. Quero pedir a você também que se inscreva no canal, né, e também dê o seu like para estar nos ajudando, compartilhando também esse vídeo e também ativando o sininho, porque ativando o sininho você será notificado das próximas lições que estaremos lançando. Inclusive estarei comentando a lição de jovens também, a lição de número 3, né, onde estaremos falando ali do Salmo número 2, né, Salmo 2. Então você também, ao assistir esse vídeo, assista o outro também e nos ajude na divulgação deste canal. No mais, quero agradecer a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.